Na hora de secar o cabelo cacheado, é melhor usar o bico difusor ou a touca difusora? Se você ainda não sabe escolher qual a melhor ferramenta, hoje eu vou te mostrar a diferença entre essas duas opções e quando cada uma funciona melhor. E como escolher a ferramenta que vai te ajudar a secar o seu cabelo mais rápido sem destruir a sua finalização. Bora! Oi, Lari por aqui. Depois de 10 anos de alisamento e agora amando meus cachos, eu vivo testando novas formas de personalizar o acabamento da minha finalização. Principalmente nos dias que a gente precisa do secador, porque a gente não tem horas para ficar esperando o cabelo secar naturalmente, mas precisa que ele fique perfeito. E uma das maiores dúvidas que aparece por aqui é justamente essa: qual é a melhor forma de usar o secador no cabelo cacheado? Com o bico difusor ou com a touca difusora? Porque as duas ferramentas têm o mesmo objetivo, mas funcionam de formas completamente diferentes. E muita gente acaba ficando confusa sem saber qual escolher. Então hoje eu vou te mostrar o que realmente muda entre essas duas maneiras de secar o cabelo cacheado. Quando cada uma performa melhor e como escolher a ferramenta que mais combina com o resultado que você quer no seu cabelo. E ainda vou te dar vários truques de técnicas diferentes para você usar o bico difusor. Mas antes de partir para essas técnicas de fato, precisamos primeiro entender como usar o secador sem estragar o cabelo. Porque sim, estragar o cabelo é completamente possível. Você também evita usar o secador com medo de dar frizz, ressecar ou estragar os seus cachos? Essa ideia é tão comum que muita gente prefere sempre deixar o cabelo secar naturalmente, mesmo quando isso leva quase o dia todo. Mas tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. O cabelo, quando está molhado, fica mais frágil. E a presença da água lá na fibra capilar deixa ela mais inchada e menos resistente à tração e ao atrito. Ou seja, ele fica muito mais vulnerável à quebra. Nessa condição, a fibra pode começar a perder parte da sua capacidade elástica e pode ficar cada vez mais porosa e quebradiça. Essa condição é conhecida como fadiga hídrica. Mas calma, isso também não quer dizer que é fácil chegar nesse nível de fragilidade. Esse é um processo que depende de muita repetição e de muito tempo prolongado com cabelo molhado. Mesmo assim, é importante você saber que isso existe, porque deixar o cabelo úmido com muita frequência também não é o cenário mais saudável para os fios, sem falar na proliferação de fungos e bactérias. Então, em muitos casos, principalmente para quem tem o cabelo que demora muito tempo para secar, usar o secador se torna melhor para os fios do que deixá-lo secar por horas e horas e horas. Além de ajudar na previsibilidade de como o cabelo vai ficar depois de seco, porque as ferramentas ajudam a moldar a sua finalização. Você vai entender isso muito melhor quando eu estiver mostrando a forma certa de usar cada ferramenta. Só que existe um ponto crucial aqui, porque quando o cabelo recebe fonte de calor sem proteção térmica, aí sim ele pode sofrer vários danos internos. Então, se você quiser trazer o secador para a sua rotina de finalização, tenha sempre atenção de manter os seus finalizadores com proteção térmica já embutida na fórmula, seja creme, óleo, gel, mousse. Mas caso os finalizadores que você use não possuam proteção térmica já na fórmula, você pode usar à parte um spray só para proteção térmica, logo antes da secagem. Como um da 3CM, por exemplo, que é barato, protege até 230 graus Celsius e ainda possui proteção solar na fórmula junto, e ele já vai resolver o seu problema. A proteção térmica nada mais é do que uma tecnologia cosmética que pode ser embutida nos produtos sem enxágue. Ela ajuda a dissipar o calor e reduz o impacto desse dano na fibra. Mas a gente sabe que não dá para bater o secador direto no cabelo, porque isso acaba com a finalização toda. E não é isso que a gente quer. Mas também tem essas duas engenhocas que a gente precisa conhecer e saber usar direitinho para chegar no resultado que a gente quer. O bico difusor ou a touca difusora?
E é isso que eu vou te mostrar agora. Mas para que tudo isso realmente dê certo no seu cabelo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Porque a gente conversa bastante por aqui sobre ferramentas e técnicas que facilitam muito a vida de quem tem cabelo cacheado. E você precisa participar disso também. Dito isso, vamos começar pela ferramenta que mais aparece quando a gente fala de secar cabelo cacheado: o bico difusor. Porque apesar de muita gente já ter ouvido falar nele, tem que saber usar direitinho para conseguir personalizar o acabamento da sua finalização. E tem vários truques que dá para fazer com ele. Vem que eu vou te mostrar agora. O bico difusor é provavelmente o acessório mais conhecido quando se trata de secar cabelo cacheado. Ele serve basicamente para espalhar o vento do secador e deixar esse ar mais difuso. Ou seja, ao invés de sair um jato de ar concentrado, o difusor distribui esse vento por vários furinhos, deixando esse fluxo muito mais suave e quase nem balança o cabelo. E assim os cachos conseguem se manter do jeito que você deixou na finalização. Por isso que o difusor costuma ser a ferramenta favorita de quem gosta de acompanhar a secagem aos poucos. E também personalizar o acabamento dos cachos, trazendo mais volume ou mais definição, e trazendo um resultado mais profissional. Essa é uma super vantagem do bico difusor, coisa que a touca difusora não consegue fazer. Ela vai te trazer outras vantagens, você vai ver quando eu estiver falando dela daqui a pouco. Mas como é que faz para personalizar de fato? Vamos lá, eu vou te mostrar alguns movimentos que você pode fazer usando o secador com o bico difusor. Com ele, você consegue direcionar exatamente como e onde você quiser. Por exemplo, se você gosta de manter os seus cachos mais comportados e sem volume, comece sempre secando só em volta, sem encostar no cabelo. Ou se você quiser, também pode encostar no comprimento desse jeito aqui. Assim, ele vai secando do jeitinho que está e fica mais baixinho. Outra coisa que você pode fazer para estimular mais definição é colocar ele encolhidinho só aqui nas pontas para fazer um acabamento mais redondo. Agora, se a sua ideia é estimular mais definição e ganhar volume, principalmente na raiz, você pode usar uma estratégia bem simples, que é secar o cabelo de cabeça para baixo. Você joga o cabelo lá para baixo e vai pegando o cabelo por partes, levantando a raiz assim e encaixando o secador até o topo. E deixa os cachos secarem nessa posição aqui, mais encolhidos. Quando o cabelo seca dessa forma, os cachos costumam ficar mais encolhidinhos e mais gordinhos e definidos. Ao mesmo tempo, como a raiz está sendo seca descolada da cabeça, ela acaba ficando mais alta e ganhando mais volume depois que o cabelo seca. Essa é a maneira que eu gosto de secar o meu cabelo. Acho o resultado bem interessante, porque assim você consegue mais definição dos cachos e mais volume na raiz ao mesmo tempo. E ainda tem mais um truque que dá um ganho de volume bem rápido. Quando o cabelo já estiver praticamente seco, você pode jogar todo para um lado, como tá aqui, e colocar o cabelo no secador fazendo movimentos circulares pequenininhos assim. Depois joga para o outro lado e vai repetindo esse movimento até você achar que já tá bom. Quanto mais movimentação você fizer nesse cabelo, mais volume você ganha. Agora, tem um detalhe importante. Volume e definição quase sempre competem entre si. Quanto mais você mexe no cabelo, mais volume aparece. Mas também você começa a ganhar um pouco mais de frizz e perder um pouco mais de definição. Então, no final das contas, é só uma questão de gosto e personalização. Você vai ajustando esse movimento até chegar no equilíbrio de volume e definição que você mais gostar. E um último truque que você ainda pode fazer usando o secador é para desencolher o seu cabelo. Isso é ótimo para ganhar um pouco mais de comprimento em cabelos que encolhem muito quando seca. Esse truque você pode fazer com o bico difusor ou até sem ele, tá? Com o bico difusor dá menos frizz e sem o bico difusor vai mais rápido. Basicamente, só pega o cabelo seco, estica um pouco com uma das mãos e com a outra vai fazendo um movimento de vai e vem. Vai fazendo isso, soltando e observando, até chegar no resultado que você gosta. Isso ajuda a ceder um pouco a curvatura e o cabelo não fica tão encolhidinho. O difusor é maravilhoso e é a ferramenta que eu mais gosto de usar.
justamente por causa desse controle. Só que ele não deixa suas mãos livres e exige um pouco mais de técnica. Mas também nada de impossível, é basicamente o que eu já te passei aqui. E no começo, se você nunca usou, pode parecer meio estranho mesmo. Às vezes o braço cansa, mas quando você aprende a usar, ele vira uma ferramenta muito poderosa para refinar a sua finalização. Principalmente quando você quer dar um tchan a mais nos cachos. Ou até quando tá fazendo frio, chovendo e não dá para esperar o cabelo secar sozinho. E fica tranquila que tanto o protetor térmico quanto as ferramentas que eu tô mostrando aqui no vídeo já estão com os links organizados aqui na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping. Assim, se você quiser testar algum deles, fica bem fácil de encontrar. Agora, se você não tem um pingo de paciência e não quer ficar monitorando a secagem, ou quer aproveitar o tempo para fazer uma maquiagem enquanto o cabelo seca antes de sair, existe uma outra ferramenta que resolve isso para você: a touca difusora. Vem ver como ela funciona. Se você nunca viu uma touca difusora de perto, ela parece com uma touca de cetim comum, só que com uma tromba de elefante. Essa tromba vira uma passagem de ar e ela se conecta ao secador aqui na ponta. Sempre vem um elástico que é apenas para prender aqui e ela não soltar. O ar do secador vai percorrer todo esse caminho e preenche toda a touca, ficando preso lá dentro. Enquanto isso, seu cabelo vai secando envolvido por esse ar quente. É como se fosse uma secagem ao ar livre, só que acelerada por causa da temperatura mais alta. A touca cria um ambiente de secagem em volta do cabelo inteiro. E a grande vantagem aqui é apenas ligar o secador e esperar com suas mãos livres. Você pode ler um livro, fazer uma maquiagem ou até trabalhar no computador enquanto espera o seu cabelo secar em alguns minutos. Ela também costuma trazer uma secagem bem uniforme, porque o ar circula por toda a cabeça ao mesmo tempo. Para quem tem uma rotina corrida ou não tem muita paciência para ficar secando mecha por mecha com o difusor, isso pode ser um grande alívio. E se eu acabei te deixando em dúvida de qual ferramenta é melhor para você, fica tranquila, porque assim que eu terminar de falar das limitações da touca difusora, eu vou te dar alguns exemplos de rotina, para você conseguir visualizar de maneira prática qual das duas opções é melhor para você. Assim, até o final desse vídeo vai ficar bem mais fácil de perceber qual das duas ferramentas você provavelmente vai gostar mais de usar no seu dia a dia. Agora, falando das limitações da touca difusora. Como o ar fica lá preso dentro da touca difusora e você não está direcionando esse ar manualmente e nem vendo o que está acontecendo, fica um pouco difícil de saber se o cabelo já tá seco ou não. Eita, Lari, então como é que eu vou saber quanto tempo eu tenho que deixar o meu cabelo dentro da touca difusora? Não tem jeito, vai ter que testar várias vezes até entender quanto tempo leva para o seu cabelo secar dentro da touca. Porque isso varia muito de acordo com o volume, tamanho e espessura dos fios de cabelo. Você também acaba perdendo um pouco do controle de personalização do volume, definição dos cachos, raiz, mas ela entrega um controle de frizz muito bom. Ou seja, ela resolve muito bem o problema da praticidade e te deixa solta para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você já costuma usar o bico difusor ou a touca difusora no seu dia a dia? Conta tudo aqui nos comentários e fala qual o seu jeito preferido de usar. Isso pode ajudar muito outra cacheada que queira testar a sua dica. Mas mesmo já entendendo como funciona e para que serve cada ferramenta, pode ser que mesmo assim você tenha ficado em dúvida em qual das duas encaixa melhor na sua rotina. Por isso, agora eu vou te ajudar a clarear as suas ideias, para você ter mais certeza de qual delas você quer adotar. Agora que você já sabe como funciona cada ferramenta, fica a pergunta que mais importa: qual delas vale mais a pena para você? Quando a gente compara difusor e touca difusora, a gente precisa levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, se você faz questão de ter controle e se esforça para trazer um resultado específico na sua finalização, como mais definição, mais volume ou uma raiz mais alta,
ou se fica aflita com a touca porque faz muito calor ou porque você não está vendo o que está acontecendo, vai de bico difusor. Como você consegue apoiar os cachos dentro dele, levantar a raiz e direcionar o ar exatamente para onde você quer, o cabelo costuma ficar mais modelado, com os cachos bem formados e um acabamento mais trabalhado. É a melhor ferramenta para quando você quer uma finalização mais caprichada. Quando precisa sair mais arrumada, gravar um vídeo, tirar foto. Embora seja mais fácil cometer alguns errinhos com ele, principalmente quando você ainda tá no começo, pegando o jeito. Mas eu vou te ajudar com isso também, fica aqui comigo até o final, porque daqui a pouco você vai entender como ajustar os ponteiros para o resultado ficar muito melhor. Agora, se você cansa o braço, o pescoço ou a coluna muito rápido, não tem paciência para perceber o cabelo secando aos poucos, ou não liga muito pro acabamento e detesta ter que ficar com o secador na mão, e se você quer o mínimo de frizz possível, a touca difusora vai ser sua melhor amiga. Ela não é tão focada em modelar os cachos, e sim secar o cabelo cacheado de forma prática e confortável. Então o resultado dela tende a ser um cabelo mais natural, como se tivesse secado ao ar livre. Se você gosta desse resultado, você vai amar a touca. E você ganha algo que muita gente valoriza no dia a dia, a praticidade. Porque enquanto a touca tá ali fazendo o trabalho dela, você não precisa fazer mais nada além de cronometrar o tempo mais ou menos que ela vai ficar ali. E enquanto isso, você pode deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E compartilhar esse vídeo com aquela amiga que passa o dia todo de cabelo molhado e tá precisando acelerar essa secagem. Mas se você já tem o bico difusor, usa e não tá conseguindo gostar do resultado que ele tá te trazendo, é muito provável que você esteja cometendo pequenos erros na hora de utilizar o secador. Por isso eu vou te mostrar 5 erros com o secador que são muito comuns e também o que fazer para consertar esses erros no seu dia a dia. Porque às vezes só um ajuste simples na técnica faz o seu cabelo sair de um ok para um uau, que cacho bonito! E eu te mostro tudo isso nesse vídeo aqui. É só clicar para continuar maratonando esse canal. E não esquece de olhar na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping, que tem vários links úteis organizados para você. Um beijo no seu coração e até já!